Então, novamente, bem-vindos aqui para mais um estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Hoje vamos estudar o capítulo 4, e é sempre com muita alegria que nos encontramos aqui entre amigas. Vamos refletir mais um pouco sobre os ensinamentos do Miranda, né? Esses ensinamentos desse livro maravilhoso. Lembramos que essa reunião está sendo gravada para depois ser publicada no YouTube. E agora, antes de a gente começar, eu peço que todo mundo deixe o áudio desligado, e no momento que a gente for participando, aí o pessoal pode ligar o áudio e falar à vontade. Então, vamos começar com a nossa oração inicial para os nossos trabalhos. Vamos elevar nossos pensamentos para pedir a Jesus o seu amparo para nossos propósitos de bem servir. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos em grupo. Que possamos estar receptivos à inspiração de teus mensageiros e que os ensinamentos desse estudo possam ser apreendidos por todos nós e utilizados para a nossa evolução. Pedimos, Senhor, então, a permissão para que possamos iniciar as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente vai lembrar mais uma vez. Esse estudo está sempre dividido por causa do tempo do Zoom. A gente divide ele em duas partes, porque aí, no caso, a gente usa o primeiro link, que é esse aqui, para a parte que der, até onde o Zoom deixar, e depois nós continuamos na segunda parte, tá? E vai sempre dividir agora, quando eu boto no YouTube, boto parte 1 e parte 2. Vamos lá compartilhar a tela para começar o nosso resumo. Espero que tenham lido um pouco antes. Vou tirar nossas carinhas daqui para ficar bem lá na hora. Então, está aqui. O título é, o capítulo 4, Estudo das Atividades. O grupo de Miranda estava fazendo uma reunião de estudos a respeito das atividades que deveriam desenvolver na Terra. Dr. Eudalbo, que é aquele que era virologista, né? Vocês devem lembrar, ele vai esclarecer. Aqui estamos num grupo especial ao lado de trabalhadores da luz e do amor, com o objetivo de auxiliar nossos irmãos na luta do processo evolutivo. A pandemia ceifará centenas de milhares de vidas, algumas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para mundo de regeneração, e outras que deverão partir para o exílio, após o período de convalescença, nas respectivas comunidades às quais se vinculam. Ocorrerão alguns dolorosos e lamentáveis contágios em médicos, enfermeiros e familiares amados, em decorrência dos impositivos das leis soberanas da vida. E aí eu coloquei em parênteses que é a lei de causa e efeito. Por quê? Vamos pensar um bocadinho nisso. Eu vou adiantar aqui um texto que está lá no capítulo 19, para a gente entender melhor isso aí. O capítulo chama A Linha de Frente. Quando Miranda vai refletir o seguinte, ele fica pensando, qual a razão por que os profissionais da saúde se encontravam expostos num exemplo de abnegação e fidelidade à profissão abraçada? Eles conheciam os riscos e perigos expondo as suas existências ao vírus letal, mas muitos ignoravam e desconhecem que, ao contraírem a doença e desencarnarem, estão resgatando crimes que praticaram contra a humanidade nos passados dias dedicados à ilusão. Sempre haverá mártires, conscientes ou não, em todos os processos evolutivos da nossa casa planetária. Candidataram-se, esses profissionais da saúde, né, antes do berço, para socorrer os irmãos, mesmo que ao preço alto da vida física e do além-túmulo, para onde retornam sob carinhoso amparo e prosseguem auxiliando os demais enfermos nos diversos estágios da doença. Então, vamos pensar aqui agora, parar um bocadinho e falar. Bom, a gente vê aí, pessoal, muita gente se pergunta, né? Poxa, mas por que morre médico, enfermeiro, né? Por que morre tanta gente na situação? E aí é a lei da causa e efeito. A gente sabe, no Evangelho estava lá no capítulo da... Acho que é o capítulo 5, causas naturais da aflição. Está lá colocado. Se a causa não é aflição, a causa não está nessa vida, está numa vida anterior. Então, todos esses que estão indo
tem uma razão de ser. Eu gosto de colocar muito isso, porque tem muita gente que fica, ai, fulano morreu. Eu falo, bom, primeiro que todo mundo vai morrer, né? Eu acho que é uma surpresa, mas a gente sabe que isso acontece, e aí é lógico que a gente não pode ser frio com isso, é uma tristeza muito grande. Tem gente que está ficando sem metade da família, morava com 3, 4, já vão 3, 4 embora, partem, né? E aí a gente tem que questionar sempre isso, porque se a lei de Deus é de justiça, de bondade, aí se tudo está colocado dentro dos impositivos das leis divinas, então se você está se cuidando, tá lavando bem sua mão, que é a primeira providência mais importante, saindo e usando máscara e não ficando em aglomeração e não se expondo em locais que você pode estar fechado e tudo. Então, se você está se cuidando, aí você pega a Covid, você vai para o hospital, você desencarna, aí o pessoal fica achando que isso é uma coisa, ai, como é que pode? Pode, porque de repente, se você está fazendo tudo certinho, estava na sua hora. Agora, se você abusou, é o mesmo caso das pessoas que abusam do corpo físico, né? A gente já falou, acho que já falamos até aqui. Se você está abusando, não está cuidando do seu corpo físico, né? Bebendo demais, com todos os excessos, né? Comida demais, bebida, fumar, né? Usando drogas e tudo, você está contribuindo para quê? Vai adiantar a sua hora. E ainda sai como suicídio indireto. Já vai aparecer no nosso texto também. Então, o que acontece? Esses profissionais da saúde, eles colocaram, ou eles estavam já na sua hora mesmo, indo pelo caminho da hora e tudo, ou eles já tinham programado, na verdade, já estava sabendo da programação, que eles sairiam, por ser profissional da saúde, eles sairiam nessa hora, cuidando de outras pessoas, né? Que é uma coisa que é até um feito que eles nascem até com um degrauzinho a mais na evolução. Então, vamos continuar aqui no texto. Inclusive, Su, só para falar, fala, gente. Só para falar um pouquinho disso, nesse capítulo 5 mesmo, tem um trecho, acho que é o item 9. Estamos no 4, Vera. Capítulo 4. Não, falando do capítulo 5 do Evangelho, onde fala desculpa. Todas as causas e aflições. Exato. Tem uma parte que ele cita assim: a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Exato. Provas e expiações todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, mas não é esse que eu quero falar. Aqui, muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então, muitas vezes isso acontece porque o espírito busca mesmo acelerar a sua depuração, né? Ele escolheu esse tipo de coisa para agilizar, digamos assim, né? Sim. O seu progresso espiritual. E eles sabiam que está colocado aqui, eles se candidataram pelo mesmo preço alto da vida física. E ainda continua, né? Essa turma que é da saúde e que já está um pouquinho mais, já está consciente, né? Digamos, da vida espiritual, eles conseguem, eles continuam lá no plano espiritual auxiliando. A gente sabe disso. Saem, logo que passa o período da perturbação, eles saem e passam para o lado de lá e começam a receber a turma que está enxergando. Né? A gente tem essa ideia dos vários livros que a gente lê, não só do Miranda, como aqueles livros de André Luiz, muitos deles trazem para a gente esse trabalho continuado lá, e assim que a pessoa está um pouquinho mais madura espiritualmente, ela já entra, não passa muito tempo na perturbação, já entra logo trabalhando, né? Então, terminamos aqui esse pedacinho, vamos continuar. Alguém quer falar mais uma coisa dessa história aí? Que muita gente estranha, né? Eu adiantei o capítulo 19, porque isso vai aparecer lá, mas tinha a ver com essa história que ele falou, que os médicos iam terminar. Fala. Eu só queria falar uma coisa, até já comentei em algum momento, como profissional de saúde, que eu noto, a gente não sabe de onde a gente tira a força para não ter medo de atuar, entendeu? Hoje a gente tira força para estar junto de uma pessoa doente com Covid. E é uma coisa incrível. Eu não consigo... Quer dizer, é Deus mesmo, entendeu? É essa coisa mesmo que a gente está sentindo que a gente precisa estar ali nessa hora, se a gente vai morrer ou não vai morrer, né? A gente não pensa, a gente pensa que a gente tem que cumprir a nossa missão. É muito interessante. É só isso. Está inspirada, né? Vocês estão inspirados pelos bons espíritos sempre, né? O médico sempre tem. A turma que inspira, o médico está sempre bem acompanhado. Os bons médicos, lógico, não são aqueles que fazem coisas que não devem ser feitas, mas os bons médicos estão sempre bem acompanhados.
Com certeza. Tânia, eu gostaria só de acrescentar ao que os colegas falaram, que existem, observe que a pandemia ela aflorou em determinadas pessoas esse sentimento de solicitude, de atender ao próximo, que é muito bonito. Ao mesmo tempo que a gente vê muitas coisas ruins, difíceis, a gente também observa esse sentimento de atender ao próximo. Tem diversos relatos, né? A gente tem visto, né? Quantas pessoas estão se dedicando a um verdadeiro sacerdócio, que as pessoas começaram a praticar a partir da pandemia. No início, não sei se vocês vão lembrar, que foi aquele isolamento mais rigoroso que nós vivemos, as pessoas passaram a rezar, né? Onde eu morava, por exemplo, as pessoas colocavam som na janela de orações, e as pessoas iam para a janela, é lindíssimo. Esse é a beleza do momento que a gente está vivendo, né? Apesar de todas as dificuldades, as pessoas estão se transformando, né? Muitas pessoas, não todas, infelizmente, mas a gente está vivendo um mundo de expiações e de provas, então a gente vai conviver com pessoas que são contrárias ao bem, né? Mas o que é interessante, por exemplo, o pessoal da saúde, é a beleza de se observar esse sacerdócio, né? Que eles trazem de outras vidas. Isso está muito evidente, né? Então, essa sensibilidade que a gente tem que aproveitar e segurar e levar para os demais, né? Era isso que eu queria acrescentar. Eu queria só dar um depoimento interessante, que nós somos um grupo de 5.000 médicos, né, no Zap, no Brasil inteiro, só sobre Covid. Nossa. O tempo inteiro se falando de Deus. Que bom. É impressionante. É muito bonito, entendeu? E o tempo todo, se alguém pode estar desanimando, se fala em Deus o tempo inteiro, é bem bacana isso. Um dá força ao outro, né, Eliane? Muito legal. O importante não foi só o pessoal da medicina, mas também eu vi muitos vizinhos fazendo compra para pessoas idosas, né, para pessoas que têm alguma doença pré-existente. Muitas pessoas fizeram, eu fiquei assim bem encantada com isso. E no início eu tive a Covid e tinha um vizinho que batia, se quer que eu compre alguma coisa, estava aquilo tão bonito, entendeu? Porque as pessoas começaram, a solidariedade começou a aumentar, né? E isso foi muito importante, né? Continua sendo importante, porque as pessoas continuam se ajudando, né? E não só os profissionais de medicina, eu acho que começaram a ficar um pouquinho mais solidários, porque não é só os médicos, mas tem os enfermeiros, tem os técnicos, tem os auxiliares, que muitas vezes, pela própria vida, é difícil, porque para eles poderem sobreviver, eles trabalham em mais de um hospital, de vez em quando, 2, 3, e às vezes a gente pega eles numa hora ruim, porque a gente também tem horas ruins, por que eles não vão ter, não é verdade? E eu acho que eles começaram a se encher de um pouco mais de paciência para poder atender não só o pessoal que estava com Covid, mas principalmente os parentes que queriam ter notícia desses pessoal que ficam isolados e você sabe que não tinham condições de fazer isso, entendeu? Eu acho que isso também foi muito importante. Só isso, Tia Lê. Então, é isso mesmo, gente. Eu também senti as mesmas coisas. Vamos continuar o texto do livro, assim, o resumo, né? Porque eu faço um resuminho. Então, terminando a história dessa linha de frente, vamos voltar para o doutor Eudalbo falando. Aí, nesse pedaço do capítulo, o doutor Eudalbo vai falar muita coisa, que a gente não vai entrar em detalhes, a gente vai explicar comentários sobre os diversos tipos de vírus,
e o novo coronavírus, vai explicar como é que se desenvolve a doença, como é que você deve se precaver dela. Mas ele ressalta uma coisa que eu costumo falar de noite, que eu sei, por exemplo, eu aprendi na faculdade, né, que eu fiz veterinária, tem 40 anos praticamente que eu fiz veterinária, mas isso não mudou. A nossa mão, nossos dedos, em qualquer lugar que a gente encosta, sempre tem micro-organismo. Então, eu fico muito na tecla de, gente, de lavar a mão, porque esse vírus, ele contamina pelo contato. Então, o doutor Eudalbo, no livro, vai, inclusive, ressaltar isso. Ele vai colocar que as investigações logo concluíram que se pode evitar a contaminação, quase sempre através das mãos, que recebem as partículas de espirros, tosse, contato direto, mas que as lavando muito bem com água e sabão, complementando a higiene com álcool em gel, consegue-se matá-lo. Mantendo-se a distância em relação aos enfermos, pode-se precaver-se do contágio, porque a sua existência do vírus, né, é relativamente breve. Então, muito, ele vai colocar aqui agora várias coisas que as pessoas ficaram desesperadas, muito assustada mesmo, né? No começo todo mundo se assustou, mas para quem não é da área, eu até entendo que a pessoa tenha realmente não imagina o que é um vírus, não imagina o que é uma contaminação, mas eu fiquei sempre com uma tranquilidade muito grande. Primeiro que eu já acredito que eu sei que a gente está lá se precavendo e aí a gente vai estar protegido no sentido de que eu entendo a lei da vida, né? Leis divinas. Mas acontece que a contaminação a gente não sabia no começo e depois ficou provado que era por contato. E se é por contato, não, eu não estou desmerecendo a máscara, mas no livro, hora nenhuma, eles falam de máscara, tá, gente? Eu acho que quem já leu vai lembrar, e quem não leu vai entender o porquê que eu quero ressaltar isso aqui. Não sou contra a máscara, claro que não. Só que acontece que se você estiver de máscara e se você tocou em algum lugar e tem vírus, a hora que você vai coçar o seu olhinho, o vírus vai entrar e você vai pegar a Covid. Se você está andando na rua, se o vírus ficasse voando, se ele tivesse asas para voar, ele simplesmente ia entrar para o nosso olho. Só se a gente andasse com óculos fechados, né? Bem vedado todo o tempo, porque a hora que você está andando no meio da rua, o vírus já está voando e ia pegar. Então, gente, isso seria ia destruir o planeta, muita gente ia morrer, porque se fosse um vírus que ficasse se mantendo no ar. Então, a precaução maior é você manter sempre a higiene das mãos. A máscara, sempre que você estiver em contato com outra pessoa, porque a hora que a pessoa está falando, e você também, não precisa ser só espirro, tosse, você está falando, tá aquele asperginho daquele, gente, não precisa nem cuspir, mas sempre tem umas gotículas, e aí a pessoa pode, quando eu estou falando, jogar no seu rosto, então a máscara é super importante, mas se as mãos não estiverem limpas, não estiverem lavando a mão toda hora, ou se não pode, usa o álcool em gel, quem quiser usar os dois, isso é uma explicação que ele vai deixar bem evidente aqui, tá? E ele vai concluir, só para a gente depois comentar, a história do pensamento, que o doutor Eudalbo conclui sua narrativa ressaltando que a Covid-19 é piorada pelo pânico e a irreverência de não se acreditar na sua letalidade, que é a história que a pessoa da turma negacionista que acha que não vai pegar, que não tem vírus, que não tem isso. Então, ou a pessoa fica desesperada, com medo, assustada, aí o tempo todo não sai, não faz nada, não consegue sair de casa, que é uma coisa que vai ser, ele fala que é piorada, que ele coloca lá que é uma das coisas que vai... Ele botou outro termo lá, não lembro bem agora, que vai te fazer ter Covid, e a outra é essa irreverência, não se cuidar. Então, temos que nos cuidar, lógico, né? E aí eles vão depois explicar vários momentos, vão colocar, inclusive, esses procedimentos da saúde pública, né? Essa indicação. E aqui eu coloco uma frase que eu tirei das lives também, que é a sintonia mental que fazemos com as vibrações negativas e inferiores, que vão fazer que a gente, né? Aí é a hora que a gente tem o medo. Vou passar aqui para o livrinho do José Carlos de Luca, O Médico Jesus. Deixa eu parar aqui, que eu acho que eu não consigo, né? Tem que parar aqui e compartilhar de novo. Vou passar aqui para o Médico Jesus. Cadê ele? Acho que é esse. Não, esse é o mesmo. O triste é eu ficar achando essas telas aqui, que as telas são difíceis. O Word.
Livro Dieta Mental, achei. Então, tá aqui. Estão vendo? Dá para enxergar aí agora o Dieta Mental, né? Então, esse está no livro dele, no livro do José Carlos de Luca. Esse é o capítulo... Bom, eu tirei isso aqui da Federação Espírita do Distrito Federal e vai endossar. Ele começa com essa frase de Emmanuel. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Está me avisando aqui que vai terminar em 10 minutos, tá? Então, vou vigiar aqui. Bom, o José Carlos vai colocar, as células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos, tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais. E isso quer dizer que o corpo aprovou o nosso modo de pensar. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensar. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis, como um aperto do peito, na garganta, tensão muscular, dor de cabeça. Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribui a ela. Você é maior que a doença, ela não é sua inimiga. Pare de pensar em doença como castigo. Doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal. Conscientes disso, milhares de pessoas passaram a viver muito melhor depois que adoeceram, porque fizeram transformações positivas em suas vidas. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Por equívoco, geralmente dirigimos nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário. Pense naquilo que você quer e não que você não quer. Se você quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. O Mestre Jesus nos deu uma grande chave para abrir as portas de cura ao afirmar que os olhos são como uma luz para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Mateus, capítulo 6, 22 e 23. Então, a cura depende da maneira como se olha a vida. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé, de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. Esse é o livro Médico Jesus, escrito pelo José Carlos de Luca, que é um livro muito bom, para quem quiser ler, é uma boa indicação. Então, agora eu vou botar só mais um pouquinho do texto, porque já está me avisando que daqui a 5 minutinhos a gente vai terminar o tempo aqui, já sabe, terminou, a gente pula para o segundo link e vamos continuar lá. Deixa eu ver agora se eu consigo fechar mais. Então, aí falamos sobre isso, dessa dieta mental. Agora, ao invés de continuar aqui, vou fazer o seguinte, então, vamos ver se vocês querem comentar sobre isso que a gente leu, essa história do pensamento, temos 5 minutinhos, e aí a gente termina e passa para o outro, que já é outro assunto. Quem vai falar aí? A médica, fala aí. Eliane. Aniversariante. Onde eu tô? Deixa eu ver o que eu vou falar, já que você me pegou aí. Porque nós estamos falando sobre pensamento controlado. Essa pessoa, quando está doente, pensar em ficar curada, né? Ficar assim, pensar na saúde, né? Mas tem o outro lado também. Eu queria falar também uma coisa um pouco pessoal, e uma coisa que eu noto, e eu falo às vezes para os meus pacientes quando a gente adoece, quando eu adoeço, quando eles adoecem, é como se fosse uma purificação, a gente está se depurando. Então, eu sempre encaro isso, a partir do momento que eu entendi, né, que a gente está se transformando, que a gente está se depurando mesmo, está se tornando melhor, que a gente está com maior entendimento sobre a vida, sobre fazer o bem, quer ser bom, né? A doença, quando vem, eu acho que ela chama muita atenção.
E eu falo isso para os meus pacientes, é uma coisa muito boa. Mesmo que a gente possa mentalizar boas coisas, a gente vai adoecer. A gente adoece mesmo, né? Adoece pelo presente, adoece pelo passado, pelo que a gente já fez, sem ser um castigo. Mas eu acho que a coisa, então, abre-se o leque, entendeu? Acho que não é só o que o De Luca falou, de pensamento. Acho que a gente tem de passar, a gente vai passar. Depende de como a gente está vendo isso, como a gente vai evoluir através disso. É isso que eu queria falar. Ele fala aqui que ela é uma... Mas ele fala que a doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal. Na verdade, ele alerta para isso que você falou aí. Você, quando tiver, Verdade. eu também encaro a mesma coisa. Usa isso como depuração. Não, você é uma coisa que já está... Você fez tudo, tá cuidando da sua saúde, você ficou doente, aquilo é uma experiência, com certeza. E existem várias doenças que já estavam programadas, né? Você, ó, na idade tal, você vai ter essa doença, na idade tal, você vai ter essa outra coisa. Então, eu acho bem importante frisar isso mesmo. Gente, eu acho que a gente vai terminar aqui agora, em vez de ficar desligando de repente, e vamos pular para o segundo link, que aí a gente continua lá, tá bom? Vamos lá, então. Su, Claro. então eu me despeço de vocês, porque eu começo meu outro estudo e depois eu acompanho no YouTube, tá bom? Obrigada, Vera, pela tua presença. Bom Tá estudo ótimo. para vocês. Tchau, boa Tchau. noite. Você também. Tchau, Vera. Desligando.